Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto. E hoje o nosso tema é positividade tóxica. E para falar sobre esse tema nós estamos recebendo em formato virtual a Renata Borgia, que é psicóloga clínica com especialização em terapia cognitivo-comportamental e mestre em relações interculturais. Renata, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, André. Obrigado pelo convite. Ô Renata, esse termo positividade tóxica, confesso que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando a gente discutiu esse tema aqui para gravar, eu falei, puxa, positividade tóxica, algo meio novo, né? É novo isso, Renata, no seu ponto de vista? Na realidade, assim, isso é uma coisa que tem se falado muito nos últimos anos, em decorrência daquela ideia de que a gente tem que ser feliz o tempo todo e de que nós precisamos buscar felicidade, precisamos buscar emoções positivas. Ah, a gente só pode sentir alegria, muita gente pensa assim, né? Então, que a alegria é a emoção que todo mundo quer sentir, tristeza, raiva, ansiedade, medo são emoções que a gente deve rechaçar, que a gente não deve querer sentir, a gente deve evitar sentir, e na realidade isso faz muito mal, né? Esse é o problema. Então, o que que é isso, né? Positividade tóxica. É quando a gente entende que a gente tem que estar bem o tempo todo e que os outros também têm que estar bem o tempo todo. Eu cobro do outro que está próximo a mim. Ah, mas você não pode pensar assim. Ah, você não pode sentir desse jeito. Ah, você está exagerado. Você tem que ter pensamentos mais positivos. Você tem que ter uma mente mais positiva. E essa cobrança desses pensamentos mais positivos e dessa mente mais positiva gera mais negativismo. Então é meio louco isso, porque eu quero que o outro se sinta bem, eu quero me sentir bem, mas essa obrigatoriedade de que eu tenho que estar bem o tempo todo, ela gera exatamente o contrário do que eu espero, do contrário do que eu quero. Então ela se torna tóxica, porque se eu penso, por exemplo, que eu não tenho motivos para estar triste, vou dar um exemplo aqui. É uma pessoa que custou muito para engravidar, para ter um filho, tá? Aí conseguiu engravidar, o filho nasceu, ela está com o filho pequenininho, bebezinho. Aí eu começo a entender, nossa, eu estou no melhor momento da minha vida, com tudo o que eu queria, à minha volta, e eu me sinto triste, não, mas eu não podia me sentir triste, eu tinha que estar feliz. Ah, por que que é que eu estou triste? Ah, eu não tinha que estar assim. E este por que que é que eu estou triste? Eu não tinha que estar assim, ele já promove a tristeza. Então ele busca a tristeza. Então, na realidade, quando eu não aceito a minha emoção como uma emoção natural, como uma emoção normal, como a tristeza, como uma coisa que pode acontecer em determinados momentos, então é natural que uma mulher no pós-parto, ela tenha um pouco de um bluperpério, que a gente chama, que é um pouquinho de tristeza, né. Às vezes isso pode se tornar uma depressão, mas muitas vezes isso se torna uma depressão pela cobrança de que eu não poderia me sentir assim, neste momento. Então esta cobrança é que faz mal. Este é que é o problema. Ô Renata, e com relação às pessoas que têm essa atitude tóxica, né? Como é que a gente identifica e de que forma essas pessoas no nosso dia a dia podem causar algum problema no nosso emocional e também na nossa saúde mental? Pois é interessante isso, né, porque no fundo, elas têm uma boa intenção. Então, mas elas acabam sendo tóxicas, por quê? Porque elas acabam cobrando das pessoas que elas tenham, às vezes, um comportamento, que elas não dão conta naquele momento de ter, ou que elas não tenham uma emoção que é natural. Então vamos lá, eu quero separar algumas coisas que eu acho que é importante. Sentir tristeza é natural, todo mundo sente. Sentir raiva é natural, todo mundo sente. Sentir alegria é natural, todo mundo sente. Então, sentir emoções é natural, ansiedade, medo é natural. Qual é o problema? É que algumas pessoas, a gente sabe que quando a gente tem uma emoção positiva, a gente se sente melhor,
mais motivado, a gente tem vontade de fazer coisas, a gente tem mais estímulo para fazer uma atividade física, para o nosso trabalho, a gente tem mais ânimo. E a gente sabe que quando a gente está com um pouquinho, uma emoção mais baixa, a gente está mais triste, a gente fica mais desenergizado, a gente está mais cansado, a gente tem um pouco menos de energia, a gente sabe disso. Mas tem pessoas que elas entendem, então, eu tenho que estimular todo mundo e todo mundo tem que ficar feliz o tempo todo. Tem aquele filminho que é muito legal, que é o Divertidamente, que ele fala sobre as emoções. E ali a gente tem um exemplo disso muito legal, para quem não assistiu, vale a pena assistir, que é quando a tristeza ela vem lá, a alegria toda hora ela pega e fala: "Não, isso daqui não é para você não, eu vou entrar no seu lugar e vou fazer a coisa aqui". E a alegria fica o tempo todo jogando a tristeza de lado, falando: "Eu não sei para que que serve essa emoção", ela até valida as emoções, as outras. Ela fala: "As outras eu sei que elas têm função, mas a tristeza ela não tem não", ela fica o tempo todo excluindo ela. Até que tem um determinado momento que ela está lá, elas as 2 estão numa determinada situação com um elefantinho, que é o amigo imaginário da Hailey, que é a menina lá, principal lá do filme, e o elefante começa a chorar, e aí quando o elefante começa a chorar, a alegria vem lá e faz um monte de graça, querendo fazer o elefante melhorar. E ele não melhora. E a tristeza vai lá, senta do lado dele, fala: "É, realmente, eu sei o que que é isso que você está passando". E aí ele começa a melhorar, ele começa a rir não, mas ele melhora, ele vai conversando, a alegria fica ali meio desconfiada, e ela fala: "Mas como é que você deu conta de fazer isso?". Então, o que que acontece? Por quê? Porque as pessoas têm uma ideia de que elas têm que estar alegres para as coisas estarem bem. E na realidade, o que normalizou ali a emoção do elefantinho foi a tristeza, não foi a alegria. Então, mas por que que foi a tristeza? Porque a tristeza conecta. Então, quando a gente vê alguém que a pessoa está triste, você chega perto de uma pessoa e você vira e fala assim: "Eu estou percebendo que você está triste. O que que é que está acontecendo? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar?". Eu estou conectando com essa pessoa com a minha tristeza. E a minha tristeza, ela gera conexão. A tristeza é uma emoção linda, porque ela é a emoção da conexão. Só que a nossa sociedade aprendeu a dizer: "Não, emoção tristeza não deve ser sentida. A gente tem que estar sentindo alegria o tempo todo", que é um pouco do que aquele filme ensina. Ele fala: "Olha, a gente está tentando sentir alegria o tempo todo, mas não é possível, e todas as emoções têm funções e elas precisam existir. E a gente não pode querer só sentir uma emoção, porque isso não vai ajudar". Então, essa toxicidade é mais ou menos isso. Eu estou ali, é como se fosse essa alegria ali naquele momento, que é aquele querendo fazer graça, querendo animar, querendo estimular, mas na realidade ela deixa o outro mais para baixo, porque o outro fala: "Eu queria estar desse jeito também. Eu não estou desse jeito, eu queria estar sentindo diferente, eu não estou conseguindo". E ele vai se sentir melhor quando ele é acolhido na emoção dele. Então, quando ele é acolhido na emoção dele, ele vai melhorar. Então, a tristeza vai melhorar, não é quando alguém me fizer uma graça para mim, mas é quando alguém me acolher na minha emoção, naquilo que está acontecendo comigo naquele momento. Então, o tóxico, ele na realidade, ele quer ajudar, ele quer tirar o outro daquele lugar, só que ele acaba, fazendo o outro se sentir mais pior, ele faz o outro ficar pior naquela situação. Então, esse é o problema, né? Então a gente precisa, às vezes, identificar, não necessariamente a gente precisa se afastar das pessoas, mas a gente pode pontuar, a gente pode quem está assistindo essa entrevista pode, por exemplo, pontuar as pessoas que estão à volta dela, que fazem esse tipo de comportamento com ela e falar: "Olha, quando você faz isso, não me ajuda". Me ajudaria mais se você perguntasse para mim o que que eu estou sentindo, por que que eu estou sentindo, por que que eu estou assim. Você fazer um julgamento a respeito da minha emoção, isso não vai ajudar, não vai me tirar desse lugar. Vai me ajudar se você souber me questionar, conversar comigo para me ajudar a sair disso de uma outra forma, entende? Então, a pessoa pode, inclusive, psicoeducar quem está sendo tóxico.
A gente não necessariamente precisa se afastar, às vezes são pessoas da família, pessoas próximas a nós, e a gente pode promover a comunicação para poder fazer essa essa percepção de forma que exista conexão. A conexão pode existir, ela pode aparecer, porque eu posso psicoeducar o outro sobre o problema que está acontecendo comigo e como eu gostaria de ser tratado. Perfeito, Renata. Agora, você falando aí, eu estou imaginando algumas situações aqui. Uma delas é a seguinte: antigamente, não tão antigamente assim, mas lá atrás a gente tinha os contatos com essas pessoas tóxicas eram menores, né? Ou tem um lá no seu trabalho, às vezes tem alguém na família. O trabalho você não pode escolher, né? A família também não. Então são pessoas que você tem que conviver de qualquer forma ali. Os amigos ainda você consegue selecionar. Mas hoje em dia, com o advento das redes sociais, essas pessoas com positividade tóxica parece que se multiplicaram na tela do seu computador, na tela do seu celular. Então você tem contato com isso muito mais. Até por isso que no começo eu disse, é um termo novo. Eu acho que ele não é novo, mas agora isso ficou mais evidente porque você entra num Instagram, por exemplo, e vê pessoas felizes, pessoas te cobrando essa felicidade, tentando te vender isso de alguma forma, porque nada é de graça, né? Tudo por trás ali, alguém está ganhando alguma coisa. Então essa positividade tóxica, ela tomou conta das redes sociais. E aí acho que a frustração da pessoa que está por trás ali tentando ser aquilo que ela vê e não consegue, acho que também é uma reflexão importante que a gente tem que fazer. Qual o seu ponto de vista com relação a isso, com a ligação, né, da positividade tóxica que a gente vê também nas redes sociais na saúde mental das pessoas? A questão das redes sociais, né, ela trouxe uma outra realidade para nós, André. Porque o que que a pessoa vai mostrar na rede social? Ela vai mostrar o lado bom da vida dela, mas ela tem momentos difíceis. Mas ela não vai mostrar os momentos difíceis. Ela vai tirar a foto da festa que ela foi, ela vai tirar a foto de um prêmio que ela recebeu. Então, na realidade, as pessoas se comparam muito umas com as outras e elas estão o tempo todo se comparando. Então, você está lá, um pouco mais deprimido. Aí você entra na sua rede social, você vê que seus amigos estão, um ganhou um prêmio, o outro conseguiu uma promoção no emprego, o outro está numa festa bacanérrima, o outro está fazendo uma viagem maravilhosa. Aí você fala, mas eu não estou fazendo nada disso, então tem uma coisa errada comigo, eu não estou bem. Então eu começo a me comparar sempre olhando assim, o que que o outro está fazendo de bom e o que eu não estou fazendo de bom. Então, na realidade, né, o problema não está com o outro, está comigo que estou fazendo essa comparação. Então, nesse ponto, o outro está ali simplesmente mostrando o lado bom da vida dele, e eu estou vendo o lado bom de todo mundo. Então, fica parecendo que todo mundo que está lá está tendo uma vida boa o tempo todo, e só eu não estou tendo uma vida boa, o que na realidade não é verdade. É que as pessoas se colocam nas redes sociais só as coisas boas, elas não vão colocar as coisas ruins que acontecem com elas. Então, isso me dá uma sensação de que eu sou diferente de todo mundo, de que eu não me encaixo, de que eu não me enquadro. Então, a gente, dentro da terapia cognitivo-comportamental, o que que a gente vê? A gente vê que os nossos pensamentos estão diretamente ligados com os tipos de emoção que a gente tem. Então, por exemplo, se eu penso, tá todo mundo melhor do que eu, nada dá certo para mim, eu estou péssimo hoje, eu não devia me sentir triste como eu estou me sentindo, eu não devia me sentir ansioso como eu me sinto, eu não devia sentir medo como eu me sinto. Então, se eu começo a pensar esse tipo de coisa, o meu humor vai lá para baixo. Então, se eu penso, nada dá certo para mim, eu vou sentir tristeza. Se eu pensar, e se as coisas não derem certo para mim, se der errado, eu vou sentir medo e ansiedade. Se eu pensar, as coisas tinham que dar certo para mim, eu faço tudo certo, eu tinha obrigação das coisas darem certo para mim, eu vou sentir raiva. Então, o tipo de pensamento, ele está conectado a um tipo de emoção, e está tudo certo. Tá tudo certo. Você teve um pensamento de perda, você vai sentir tristeza. Você teve um pensamento de ameaça, você vai sentir medo ou ansiedade. Você teve um pensamento de regra violado, você vai sentir raiva. Só que não é verdade que aquilo que você pensou é uma verdade, é só um pensamento. Só que a gente tem uma tendência a achar que aquilo que a gente pensa é verdade, e aí a gente entra em sofrimento diante disso. Então o outro está lá tendo, o outro está tendo uma vida maravilhosa. Quem te garante que está?
Quem te dá quem pode te garantir que aquilo ali foi só um momento? Quem te garante que aquela pessoa até não forjou aquela foto? Não é uma foto forjada, porque tem fotos forjadas na internet, muitas são. Então, quem te garante que aquela pessoa está tendo uma vida tão maravilhosa como você está achando que ela está tendo? Isso é a sua percepção. Porque você, como você não está bem, é a sua percepção de que o outro está melhor do que você. Entende? Então, assim, as redes sociais, elas estão gerando realmente uma comparação mais exacerbada e um humor mais baixo nas pessoas, em geral, porque as pessoas têm uma tendência a se comparar. E isso está sendo mais expressivo hoje. Tem uma coisa importante que eu acho importante colocar aqui, o Martin Seligman, que é o criador da psicologia positiva, que é um cara que eu adoro, porque eu acho que assim, a gente tem que falar de emoções boas sim, e promover coisas boas, é claro. Mas isso não significa que eu tenho que cobrar do outro isso o tempo todo e que eu tenho que fazer o outro sentir isso o tempo todo, porque isso é tóxico. Tá entendendo a diferença? Quando eu criar coisas que vão me fazer bem, criar estratégias para bem-estar, isso é positivo, que eu vou me sentir bem. Isso não é ruim. Então, o problema é eu cobrar de estar me sentindo bem o tempo todo. Então, ele falava muito de otimismo. E aí, ele, num determinado momento, ele começou a falar em bem-estar, ele mudou. Porque o que que ele começou a ver? Quando ele falava muito de otimismo, 50% da população mundial que tem um humor um pouquinho mais baixo se sentia fora daquilo ali. Quando ele falava em otimismo e felicidade, não. Então, a felicidade, você tem que ser otimista, você tem que estar feliz o tempo todo. Então, quando ele falava em otimismo e estar feliz, ele via que 50% se deprimiam mais. Então ele falou: "A gente tem que mudar a forma de falar sobre isso, inclusive para que isso não possa que o objetivo é falar, é promover a felicidade para as pessoas, é promover, mas não cobrar que elas se sintam felizes". Você entende a diferença? A promoção da felicidade é uma coisa, a gente fazer com que a gente o que que a gente pode fazer para ter bem-estar? Quais são as estratégias que a gente pode ter para ter bem-estar? Então, a gente vai fazer uma coisa que tenha sentido, significado para nós, a gente vai, vai se conectar com pessoas, cultivar bons relacionamentos. Então, a gente tem uma série de coisas que vão nos trazer bem-estar. E aí são ações que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida e promover a felicidade. Pois quando eu começo a dizer muito sobre a felicidade, aquela pessoa confunde a felicidade, que é um estado, com a emoção, a alegria, e ela fala: "Eu não estou me sentindo alegre, então está tudo errado comigo". E aí eu fico mais depressivo. Essa é a questão. Então, assim, a promoção de atitudes positivas e de coisas positivas que vão nos gerar bem-estar, isso é positivo. A gente tem que separar, entendeu? Assim, a coisa, porque senão fica parecendo, nós não podemos falar de felicidade. Não, não é bem isso. Eu não posso cobrar que todo mundo seja feliz o tempo todo. Não dá. Então eu não posso, porque para a felicidade, eu tenho que acolher as minhas emoções e saber que está natural eu sentir todas elas. Eu me considero uma pessoa feliz, mas eu me permito sentir minhas emoções. Eu falo: "Tá tudo certo quando eu estou com raiva, tá tudo certo quando eu estou ansiosa, tá tudo certo". O que que é a questão é a forma como eu me comporto com as minhas emoções. As minhas emoções podem ser boas ou ruins, dependendo da forma como eu utilizá-las. Então, nem toda alegria é boa. As pessoas acham que sentir-se alegre é bom o tempo todo. A alegria, a excitação, elas são responsáveis pelos vícios. As pessoas se viciam porque elas buscam, né, a recompensa. Então, elas estão com o sistema de recompensa ativado ali e elas falam: "Não, se eu beber, eu vou ficar alegre". E ela bebe e fica feliz mesmo naquela hora que ela está bebendo. Ela fica alegre ali naquele momento. E só dela pensar na bebida, ela fica alegre. Mas e as consequências disso na vida dela? São sérias. Então, a gente tem que saber acolher tudo isso de uma forma serena, ou seja, tá tudo certo sentir tudo. Não é um problema o que eu sinto. Não sei se deu para perceber essa coisa emocional ali. A gente precisa promover o bem-estar sim, mas a cobrança é que é um problema. Perfeito, Renata. É só para eu queria só aprofundar um pouquinho mais nessa questão.
Eu acho que é muito importante o indivíduo entender tudo isso, assimilar, aceitar, como você usou o termo muito bacana, acolher os sentimentos, né? Porque você falou do filme Divertidamente, na hora que você falou, até deu um sorriso aí, porque eu estava me preparando para tocar nesse assunto, porque eu acho que ele é um exemplo perfeito, né? Tira a tristeza, tira a tristeza, tira a tristeza, a gente vai criando outros problemas, não é? Mas quando a É. gente assimila os nossos sentimentos, perfeito. Mas como é que a gente pode assimilar os sentimentos do outro, do colega? Agora a gente não está falando para a vítima da positividade tóxica, vamos tentar falar para quem é o positivo tóxico e às vezes nem percebe, né, Renata? Não faz por mal, não faz por maldade. Mas de que forma que eu, se eu sou um positivo tóxico, eu posso perceber que estou agindo assim e posso também transformar esse meu movimento num acolhimento dos sentimentos do meu colega? É o que eu falei um pouquinho com relação à empatia. A empatia, ela ela está relacionada com a emoção da tristeza, olha que interessante. Então, e a gente acha que a gente se conecta com as pessoas na alegria, mas a gente se conecta muito mais na tristeza do que na alegria. Então, se eu sou uma pessoa que eu quero ajudar o meu amigo, eu preciso entender, eu não vou ajudar o meu amigo chegando lá e falando só um monte de coisa legal para ele, porque se ele não está bem, ele vai se sentir pior. Eu vou ajudar meu amigo se eu chegar para ele e falar assim: olha, eu estou vendo que você não está bem. Existe alguma coisa que eu possa fazer, que eu possa te ajudar? É algo que eu possa fazer por você? Nossa, eu já me senti assim em outros momentos também. Eu também já tive isso em algum momento. Então você vai para o seu autorrelato, para uma situação em que você sentiu tristeza e que aquilo aconteceu com você semelhante. Na hora que você faz isso, você gera o vínculo, você gera a empatia ali naquele momento. Então a pessoa que ela está querendo ajudar, né, ela vai ajudar muito mais se ela aprender a ouvir. Se ela tiver a capacidade de questionar e querer ouvir, e não se ela quiser, invadir o espaço do outro de uma forma alegre, otimista, espontânea, tentando trazer uma coisa boa para o outro, sendo que o outro, neste momento, ele não está precisando disso, não é isso que ele precisa. Ele precisa nesse momento é de um abraço, ele precisa nesse momento é de uma acolhida, ele precisa de alguém que escute e fala: "Olha, eu estou aqui, na hora que você quiser falar comigo, eu estou disponível para te ouvir". Ele precisa, às vezes, de alguém que senta do lado e fala: "Ó, se você precisar de mim, você pode contar comigo". Às vezes não é nem falar muita coisa, você percebe? Eu não preciso fazer o outro estar bem, né, eu posso acolher o outro. Claro que eu posso motivar o outro a sair, a fazer alguma coisa, mas não vai ser eu dizendo para ele: "Olha, mas se você não sair, nada vai dar certo, você não vai melhorar se você não sair de casa". Você percebe que essa é uma positividade tóxica, porque você vai falar: não, se você não melhorar, se você nunca vai melhorar se você não sair de casa. É claro que é verdade, a gente sabe que o outro não vai melhorar se ele não fizer boas ações, mas esse tipo de ação, esse tipo de cobrança só vai fazer o outro se sentir pior, né. Então olha só, é sentar do lado do outro, é acolher aquela tristeza do outro, é estimular que o outro vá com você, mas no sentido: "Quem sabe, se a gente for fazer tal coisa?". Você acha que isso poderia te ajudar? E se a gente saísse agora? Aí vamos fazer uma caminhada? Você topa fazer uma caminhada comigo e a gente vai conversando? Eu estou estimulando o outro a fazer uma atividade física, ajudando o outro a sair daquele lugar que ele está mais deprimido. Eu estou estimulando ele a ir comigo e estou sendo a companhia que ele precisa. Olha, você vai me falando tudo que está acontecendo e a gente vai fazer uma caminhada juntos. Então, você percebe que é diferente? A forma de aproximação, a forma como eu me coloco, ela é diferente. Então, a positividade tóxica é aquela coisa: "Uhul, a vida é bela, vamos embora, vamos lá, dá tudo certo e tal". Não, anda, melhora essa cara, abre um sorriso aí, se você não vai senão você não vai melhorar. Então, isso vai dar problema, entende? Esse é o ponto, né, mas é interessante que a gente sabe que
o outro precisa fazer uma atividade física, você sabe que o outro, se ele melhorar a postura, porque isso é uma ativação comportamental, que a gente faz isso dentro do consultório com os nossos pacientes. O paciente mais depressivo, eu falo: "Olha, o dia que você estiver pior, é o dia que você, em vez de ficar assim, virado para baixo, você vai pôr o ombro para trás, você vai erguer o rosto, vai pôr a cabeça para frente, e você vai fazer aquela postura de que está tudo certo comigo. Tudo bem de não estar, mas na hora que você faz essa postura, as coisas começam a melhorar. Eu estou ensinando meu paciente a fazer isso. É diferente de: "Anda, melhora essa cara. Olha, você não pode fazer isso". Você percebe? Então, a gente sabe que a mudança de comportamento, ela promove bem-estar. É fato isso, é real. Mas a forma como eu vou exigir que o outro faça, eu vou gerar aversão e o outro vai fugir de mim. O outro não vai querer se aproximar. Porque o outro vai falar: "Ah, não, o fulano me ajuda, ela só me atrapalha, lá vem ela com aquele otimismo dela. Nossa, que esse otimismo dela me irrita", né. Então é isso que as pessoas acham, assim, em geral, o que que acontece, né. É aquela mesma coisa, o raivoso lá, quando alguém ele tá com raiva e alguém vira para ele e fala assim: "Mas você sente raiva demais, você não podia sentir raiva assim não". Ele fica com vontade de matar a criatura que falou com ele que ele não pode sentir raiva, ele fala: "Eu mato essa criatura que é agora", o raivoso ele quer matar mesmo, que ele fala: "Não aguento". Então é isso, né, "Ah, mas você é muito medroso, você não tinha que ser medroso assim não. Anda, vamos embora que você vai fazer". O outro fica se sentindo ali: "Espera aí, eu sou diferente, eu sou esquisita, eu sou estranho". Então é isso, né. O que que a gente precisa é o que que essa pessoa precisa? É acolher o outro naquela emoção que ele tem. "Ok, tô vendo que você está com raiva". Né, você quer me contar o que que foi que aconteceu? Né, você quer conversar sobre isso agora ou você quer um tempinho para você porque o raivoso, às vezes ele precisa de um tempo para poder ajustar a emoção, para ele poder depois discutir. Se o outro vai lá querendo imediatamente que ele se sinta melhor, ele vai ficar com mais raiva ainda. Então, às vezes, a gente precisa dar um tempinho e tal, esperou o outro respirar, foi ali um minutinho depois, chegou perto dele, conversou com ele, entende? Então, é a pessoa saber que as pessoas sentem, que está tudo bem delas sentirem, mas se elas estão sentindo alguma coisa, geralmente elas têm um pensamento que muitas vezes, a maioria das vezes está equivocado, tá? Mas não é dizendo: "Ah, mas isso que você está pensando não é verdade". Não vai ser assim que ele vai ajudar. Talvez existisse uma outra forma de pensar, é questionar mesmo, né. "Vem cá, mas vamos ver, será que como é que você, aconselharia alguém numa situação como a sua? Você diria o que para essa pessoa?", né. Como é que você poderia fazer? Então, assim, fazer aquela pessoa sair daquele lugar, refletir sobre o que ela está pensando. Então isso, né, é claro que nem todo mundo vai ter essa habilidade, porque isso é muito nós, terapeutas, que a gente vai fazer esse tipo de trabalho mais direto, né. Então a pessoa está precisando de ajuda, eu posso até, como uma pessoa que eu quero ajudar o meu amigo, eu posso recomendar: "Olha, eu acho que você está precisando de uma ajuda, né, se você quiser eu vou te apresentar alguém, eu vou com você no na primeira consulta". Quantas vezes eu já vi amigos virem, trazendo o amigo para dentro do consultório, várias vezes. Então eu acho que isso é amizade, de verdade, é quando eu estou ali para acolher, para ajudar e para levar a pessoa que está precisando de ajuda para buscar um tratamento. Perfeito, Renata. Muito boa essa explanação. Dicas de ouro aqui para as pessoas terem um relacionamento mais saudável. E reforçar aqui para a gente finalizar, Renata, que os sentimentos todos têm a sua importância, né? A vida, o ser humano É, vive contrastes. Se a gente não tivesse o frio, não valorizaríamos o calor. Se não tivéssemos o calor, não sentiríamos um frio gostoso. Então, da mesma forma, se a gente não tivesse a tristeza, não iríamos valorizar a alegria. Então, portanto, todos eles têm sua importância, é saber acolher, é saber viver, com esses sentimentos, é claro que quando passar da conta, aí procura uma ajuda, isso é o mais importante de tudo. Renato, quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui, em dividir o seu conhecimento e trazer essas dicas para as pessoas que estão nos acompanhando. muito obrigada, André, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Obrigado a Renata e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.